Vamos trazer novamente para a conversa a Renata Daniel Rittner com a gente também, com repercussão no Itamaraty. Dani, sobre a declaração recente do Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, dizendo, olha, quem tem que fazer ligação aqui é o Milei, ligar para o Lula para se desculpar, porque Milei, vale lembrar, já chamou Lula de corrupto, comunista, já ameaçou romper as relações com o Brasil, embora tenha também diminuído um pouco essas críticas durante o segundo turno, né, Dani? Aí, olha, essa estratégia aí do Itamaraty não tem muito a ver com o que o Paulo Pimenta andou declarando agora, não, Tainá. Vamos recapitular um pouquinho aqui e explicar. O Brasil estava sem um diálogo aberto e direto com a campanha de Javier Milei, até praticamente ali a virada do primeiro para o segundo turno, e a campanha de Javier Milei, o próprio, também estavam com uma retórica bastante forte, bastante agressiva contra o Brasil e contra Lula e seu governo em particular. Bom, teve uma primeira aproximação. O pessoal na Embaixada do Brasil em Buenos Aires conseguiu conversar com duas pessoas que vão ocupar postos estratégicos ali no governo Milei. Guilherme Francos, já anunciado como ministro do Interior, e Diana Mondino, que deve ser a chanceler, a ministra das Relações Exteriores. Abro aqui um pequeno parênteses para dizer que Diana Mondino comparou recentemente o casamento homoafetivo a ter piolhos. Ela estava dizendo numa entrevista, perguntaram para ela, a senhora é a favor de matrimônio igualitário? Ela disse, olha, isso é uma decisão de cada um. Eu, como liberal que sou, acho que as pessoas têm que fazer o que elas têm vontade. Se elas quiserem ficar sem tomar banho e cheia de piolhos, é uma escolha delas, mas depois não reclamem que não gostam de você ter piolhos, né? Fecho parênteses para retomar, Tainá e Renata, que a estratégia do Itamaraty desde ontem é a seguinte, muito alinhada ali entre todos que estão lidando com essa relação Brasil-Argentina. É um momento de silêncio, é o momento de agir em silêncio, de abrir contatos. Paciência estratégica é uma expressão muito usada e estão buscando pontes. Dois sinais apaziguadores, termo que eu ouvi no Itamaraty, para essa relação. Que não haveria nenhum movimento brusco sobre retirada da Argentina do Mercosul. Existe uma crítica muito forte no entorno de Milei, mas uma disposição para antes sentar e conversar. E um interesse já sinalizado de manter o projeto do gasoduto, que sai lá daquela mega jazida de Vaca Muerta, grande aposta energética da Argentina, e esse gasoduto vai chegar até Uruguaiana, na fronteira com o Rio Grande do Sul. A licitação está em curso, a obra vai começar, deve terminar ali no fim de 2004, início de 2025, é um projeto bastante importante para o Brasil e para a Argentina. Então, a campanha do Milei, o entorno ali do Milei, dá mostras de que há disposição para conversar. Agora, nem pensar em contato entre Lula e Milei por enquanto. Só que as mensagens nos bastidores, as mensagens que devem chegar ao entorno de Milei, não são aquelas que podem ser ditas publicamente. Aí, Paulo Pimenta externalizou alguma coisa que não era vontade do Itamaraty externalizar. Daniel, achei absolutamente curiosa essa expressão que os diplomatas te relataram, né, da paciência estratégica, porque ela, me parece, embute primeiro uma necessidade deles mesmos se acalmarem. Nossa, a gente vai precisar exercitar a paciência em benefício do próprio país, pelo menos foi a forma que eu li. E me chamou muita atenção que dias antes, a despeito do governo brasileiro, né, desde o início do segundo turno, ter depositado fichas numa virada em massa, conseguir tomar a dianteira de Milei, que Milei vinha mostrando, né, desde o final ali do primeiro turno, já havia um movimento da diplomacia brasileira, um movimento exploratório, né, para já começar não só a criar pontes, mas entender em qual terreno eles teriam de se equilibrar. Essa sinalização do gasoduto, ela me parece ir nesse sentido muito prático da diplomacia brasileira. Então, peraí, do que a gente está falando a partir de agora? Existe, de fato, um convencimento de que as relações não vão se estremecer, de que Milei vai adotar essa postura de esqueçam o que eu disse, agora a situação é diferente porque serei presidente?
Renata, quer um exemplo da convicção que a diplomacia tem que o Milei, presidente, não será tão feroz com o Brasil e com o Mercosul quanto o Milei, candidato? Basta ver o seguinte, o grosso do comércio bilateral Brasil-Argentina, sejam exportações brasileiras para a Argentina, sejam exportações da Argentina para o Brasil, são de produtos manufaturados, de produtos industriais. Então, uma coisa é você vender soja, milho, gás, petróleo para a China, para os Estados Unidos, para a Europa. E outra coisa é vender automóveis, peças de automóveis, maquinário para o Brasil. A soja, bem ou mal, você consegue deslocar para outro país com muito mais facilidade. Esses produtos industriais envolvem cadeias de produção em que não é tão simples você mudar de estratégia de uma hora para outra. Então, claro que essas estratégias são das empresas, mas tarifas, licenças, questões aduaneiras, questões sanitárias e fitossanitárias envolvem governos. E aí o ponto importante é, $1 de exportação para a China, por exemplo, isso vale tanto para o Brasil quanto para a Argentina. $1 de exportação para a China ou para a União Europeia gera muito menos riqueza internamente do que $1 exportado do Brasil para a Argentina ou da Argentina para o Brasil, porque são produtos mais elaborados, mais sofisticados. A Argentina hoje vende para o Brasil em produtos industriais essencialmente automóveis e autopeças. Se a Argentina deixar de ter preferência nas suas vendas para o Brasil, porque hoje não paga tarifa, se voltar a pagar 35%, que é a tarifa de peças, a tarifa de automóveis, teria um problema e não tem competitividade suficiente para vender para outro lugar, para deslocar para outro mercado. Então, a convicção da diplomacia brasileira é que em algum momento Milei e o entorno dele entenderão e agirão de forma mais pragmática. Até lá, a ordem é agir em silêncio. De novo, sem estripulias, sem retóricas exaltadas, sem cobranças por pedidos de desculpas. Falta combinar com uma parte do governo, né, Dani? Obrigada.